Então, pessoal, falando um pouquinho, né, qual vai ser essa dinâmica das aulas que a gente vai ter hoje, né? Nós já vimos o que é o SEO e hoje é o SEO on-site, atividades, páginas, pausa, e nós vamos falar um pouquinho sobre o off-site. O que é interessante, mais ou menos umas 8h30 aí nós vamos parar para dar aquela pausa de 10 minutos, relaxar a cabeça, tomar aquela água aí no banheiro, e aí voltamos para falar um pouquinho mais de conteúdo. Tendo um remember, alguém consegue me falar um pouco do que a gente conversou na aula passada, do que é o SEO, por exemplo? Ninguém lembra? Ai, desculpa, é que eu ainda estou no ônibus, por isso que eu fico multando. Não, pode ficar tranquila. Lembra um pouquinho, Ana, do o que a gente conversou de SEO naquele primeiro encontro? Ou Amanda, lembra mais ou menos o que a gente trocou? Eu acredito que SEO é quando a gente fala da parte orgânica. Então, como eu vou ser achado nas redes sociais, eu não coloco dinheiro, mas aí eu investo em conteúdo, tento me divulgar, mais ou menos isso que eu entendo. Muito bem, é isso mesmo, porque são técnicas onde você não tem um alto investimento, como a mídias pagas, porém você faz toda a alteração dentro de conteúdos, dentro de palavras-chave, dentro da estrutura do próprio site, que leva ele a ser encontrado em sites de busca, como Bing, Yahoo, né, e outros sites assim, e isso pode funcionar também dentro de afiliados, dentro de lojas de celulares, né, que é Apple Store, né, e toda a parte de Google Store também, toda a parte de otimização para que seu produto ou seu serviço seja encontrado, né? Então, ele funciona desta forma e ele é muito amplo. Então, o SEO, ele tem mercado, sim, porque as pessoas, enquanto as pessoas fizerem busca, enquanto elas estiverem procurando algum tipo de produto dentro da internet, a gente vai ter que surgir com as nossas soluções, né? A gente vai oferecer os nossos produtos. Então, o SEO, ele é sempre vivo, o SEO, ele é sempre atualizado, o SEO, ele muda conforme o comportamento do consumidor. E existem dois lados para serem trabalhados. Existe o SEO técnico, que é o SEO que vai fazer toda a alteração de HTML, toda a alteração de JavaScript, CSS, que é aquela estrutura do site, né, que é fazer as alterações dentro do site para torná-lo mais leve, navegável e indexável, indexar que ele apareça no Google, e através do conteúdo, que é utilizando palavras-chave que as pessoas utilizam para fazer buscas, né, que as pessoas estão usando mais ultimamente e que tem algum tipo de relacionamento com o seu produto. Então, são essas duas áreas que a gente pode trabalhar dentro de SEO, e são áreas que existem em qualquer tipo de organização, né, empresas, ou às vezes em agência in-house. Agora a gente vai começar assim, relembramos um pouquinho do que é SEO, né? Como que ele funciona, onde podemos trabalhar, em diversos segmentos, em diversas áreas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo. Eu acho que vocês já escutaram diversas vezes que a gente sempre escuta, o conteúdo é rei. E, de fato, o conteúdo ele é o carro-chefe dentro de um site. Mas, Camis, por que que o conteúdo é rei? Porque já pensou se você... Como, por exemplo, como que vocês fazem determinado tipo de busca? Você digitou aquela palavra lá para comprar o produto X. E dentro de toda a descrição do produto X, esse nome não está sendo mencionado? Certamente vai ser difícil de te achar. Certamente você tem um conteúdo para oferecer que não vai ser visto.
Então, o conteúdo é rei por conta disso. A gente conhece, geralmente, né, usando um outro tipo de exemplo, se a gente não sabe o nome da pessoa, a gente nunca vai encontrá-la, né? Então, ela tem que ter pelo menos características e enviar aquelas características para que a gente consiga encontrar ela dentro de determinado mercado ou de determinado espaço. E isso é o conteúdo, né? O conteúdo, ele é rei para o Google, porque o Google faz o entendimento ali do conteúdo e oferece o produto de acordo com isso, o produto ou resultado de busca. Lembrando que, quando eu me refiro a produto, pessoal, eu estou me referindo ao que o Google ele vai oferecer ali para você, tá bom? Então, ele é muito de acordo com o que as pessoas buscam. A forma como as pessoas buscam está diretamente ligado ao que se procura. Mas, isso é óbvio? Não, nem sempre é óbvio, gente. Cada pessoa faz uma busca de uma forma, né? Por exemplo, às vezes eu conheço determinado produto e vou fazer uma busca através do nome que eu conheço, mas se vocês moram em outra região, provavelmente esse tipo de busca vai ser diferente. Eu estou aqui nesse momento de São Paulo. Será que uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul vai procurar geladinho, por exemplo, com o mesmo nome? Não vai procurar como sacolé, né? Em outro lugar, vai procurar como sorvete, como chup-chup. Então, existem várias nomenclaturas e às vezes são regionais que estão direcionadas àquele produto. E assim, é uma forma como a pessoa busca e ela pode estar diferenciada de acordo com o estado. Até aqui ficou claro, pessoal? Eu vou interagir com vocês a todo momento. E se tiver barulho atrás, fiquem tranquilos, que eu super entendo. Boa noite, Camila, tudo bem? Oi, Néder, tudo bem? Tudo jóia. Desculpa o atraso aí um pouquinho, que a gente estava fazendo a daily lá e estava um tanto corrido lá. Ah, não, imagina. Fique tranquilo, deles, é sempre assim. Néder, eu estou falando hoje de conteúdo, tá? E de todos os aspectos que vão influenciar na indexação do seu produto, ou seja, Sim. para que ele apareça ali no Google. Aham. E o que eu estava trocando com as meninas é que essa busca ela pode ser diferente de acordo com a região. E isso vai influenciar na forma como nós oferecemos também, tá? Um exemplo Verdade. é o do geladinho mesmo, porque aqui em São Paulo a gente fala geladinho, né? No Rio de Janeiro acho que é sacolé, o chup-chup, tem um outro nome. E isso, bolacha, biscoito. Isso daí que é o grande, Eterno, né? exatamente, é o grande porém. Né? E até isso, a gente que trabalha com SEO tem que prever, em especial quando a gente trabalha com conteúdo e não tanto com o lado técnico, mas ainda assim, um vai influenciar o outro, certo? Uhum. Beleza. E aí, passando um pouquinho, existem 3 tipos de busca, né? Que são as buscas onde as pessoas elas têm intenção de comprar, onde elas, assim, elas querem, mas não têm muita intenção, ou aquelas pessoas que só querem informações sobre determinado produto. Por exemplo, uma pessoa que quer informação, air fryer, batedeira, aspirador de pó, liquidificador. Pode ver que uma busca não tem nada a ver com a outra. Ela está ali para entrar na internet, comprar uma caixinha de lenço e sair com uma girafa. Não existe uma intenção de busca. E aí, quando a pessoa já tem determinada intenção, ela utiliza o nome do produto. Air fryer Philco, Air fryer Mondial, Air fryer Britânia, Air fryer Oster, porque ela já sabe o produto que ela quer. Ela só está confusa ali quanto à marca. E quando as pessoas buscam informações, que geralmente são buscas mais amplas e mais longas, qual a melhor air fryer?
como melhora a receita em air fryer, como usar a minha air fryer, como lavar a air fryer, qual a melhor air fryer. Ou seja, a pessoa ela está totalmente com a intenção de busca, e aí o SEO ele também vai determinar, será que o meu site ele é informativo? Será que ele é um e-commerce? Né? Como que ele funciona para eu oferecer esse tipo de produto e esse tipo de conteúdo ali dentro que induza o usuário a encontrar o meu resultado, né? Tudo isso vai influenciar. Quando a pessoa ela está interessada em comprar. São essas buscas assim, eu quero... nem vou dar um exemplo, me fala alguma coisa que vocês estão querendo comprar ultimamente. Qualquer um de vocês, pode até mandar no chat. Eu quero um robô aspirador. Um robô aspirador. Você quer comprar, mas assim, tem alguma marca específica, você já seria um potencial cliente. Agora, quando você tiver a marca... Marca, não. É só penso no robô aspirador, só. Então o preço aí vai ser determinante para que ocorra uma compra, certo? Exatamente. Então, os mercados todos, com uma eu não posso falar marca, mas com um e-commerce grande, uma loja de departamentos, ela já tem uma nomenclatura desse produto para oferecer para você, Rodrigo. Então, ela tem que mostrar ali, descrever da melhor forma possível todos os robôs aspirador ali para oferecer isso para você na vitrine. E aqui, existe alguma outra pessoa que já tem em mente outro tipo de produto que queira comprar? Não? Gente, vocês não são consumistas assim? A gente sempre acaba vendo alguma outra coisa, né? Sim, sim. E isso influencia diretamente, porque imagina, né? Você tem um e-commerce. Você quer vender o produto que você tem. Então, deixar da forma mais ampla, por exemplo, não é todo mundo que conhece air fryer como air fryer. Tem gente que conhece como fritadeira, sem óleo. E a partir Aham. disso, a pessoa quer comprar também. O robozinho do Nether, tem gente que conhece como aspirador móvel. E você tem que oferecer esse tipo de palavra-chave dentro do conteúdo para levar o usuário a buscar. A Pri mandou que queria uma cinta modeladora. Pesquisei no Insta e mandou algumas páginas. Eu fechei a compra. Exatamente, porque é assim, Pri, você já pesquisou, já mandei o produto e ali nasce através da descrição. Né? Então, as pessoas que fazem uma busca, mesmo que ela seja mais objetiva, ela já está interessada ali em comprar. Por exemplo, robô aspirador, cinta modeladora, air fryer, aspirador de pó e liquidificador. Aí, voltando, a pessoa que ela vai para fazer visitas, ou seja, ela quer buscar informações relacionadas ao produto. Qual que é o melhor aspirador? Quanto tempo eu posso carregar o meu aspirador, não é, Rodrigo? Que são dúvidas É básicas, importante. né? Quanto tempo dura a bateria do robô aspirador? Qual é a metragem que ele pode ficar rodando dentro de casa? A cinta modeladora, ela vai até qual tamanho? Ela atende a qual tipo de modelagem? Né? Da minha air fryer, quais são as receitas? Todas. Mas qual que é a receita que fica mais gostosa dentro de uma air fryer? As buscas, elas vão se tornar mais amplas, porque elas têm o intuito de receber mais visitas. E quanto mais explicativo você for nesse caso, mais você consegue convencer o usuário a entrar dentro do seu site. Um exemplo mesmo, gente, é eu estou tentando lembrar o nome que não seja a marca, mas eu acho que é tipo de um leite doce, que eu não lembro o nome, porque eu não vou falar marca, eu juro.
né? E assim, que a bebida láctea, eu não sei. E eles fizeram um site só de receitas, porque eles não podem vender o produto, eles vendem para mercados, mas o site deles é específico de receitas. E com isso, o que que eles conseguem? O que eu posso, como que eu posso utilizar o produto X onde? Esses dias eu recebi esse mesmo produto para fazer sorvete. Eu fui entrar e falei assim, poxa, deixa eu pesquisar aqui qual a receita de sorvete. No próprio site da fabricante, tinha, ó, veja, diversas receitas relacionadas ao sorvete que você pode usar o leite, pereré, pereré, pereré. Então, eles utilizam dessa forma para que você tenha uma busca mais ampla e esclareça as dúvidas do usuário, oferecendo determinado produto, colocando ele também na mente do usuário. As buscas mais amplas, elas têm esse poder que ele é explicativo, e através disso, aquelas FAQs, que são as perguntas frequentes, elas acabam ganhando cada vez mais importância dentro de sites, porque as pessoas vão com dúvidas e acabam encontrando ali. Antigamente, lá atrás, a gente tinha muito problema, porque a pessoa fazia uma busca ampla e adivinha o site que elas caíam? Elas caíam em um site de reclamação. E elas caíam exatamente porque as pessoas que vão reclamar, elas, isso daqui, esse produto não funcionou assim, assim, assado, dentro disso daqui, disso daqui. As reclamações eram muito mais específicas. E geralmente era sobre isso. Por exemplo, o robozinho do Rodrigo. O Rodrigo foi lá e procurou. Quanto tempo que essa bateria ela vai aguentar? E aí uma pessoa vai reclamar, a bateria do robozinho XYZ é muito fraca, não aguenta tantas horas. Então as pessoas acabavam encontrando esse tipo de conteúdo. Foi aí que a gente viu a necessidade de trabalhar com perguntas frequentes, de trabalhar com amplitude, de trabalhar um site explicativo, de trabalhar, de repente, um blog também, para esclarecer essas dúvidas para o usuário e para tornar também o palavreado do site cada vez mais próximo daquele usuário, né? Cada vez mais, assim, acessível àquele usuário e a todo o nosso público. Né? E ainda assim, vamos ver como que esse usuário, ele realiza ali os tipos de busca. Como que ele faz essa busca? Existem dois tipos de palavras, gente. As genéricas, que são termos bem mais populares, como air fryer, batedeira, aspirador de pó, liquidificador, tudo que é muito mais amplo. Por exemplo, pacote. Pacote pode ser pacote embalagem, pode ser pacote de viagem, pode ser qualquer tipo de pacote, né? Isso são palavras genéricas, que elas levam uma amplitude ali de descoberta e você não sabe exatamente o que ela quer falar. Long tail são termos mais populares e bem mais amplos, que é melhor air fryer, protetor air fryer, receitas para air fryer, como limpar a minha air fryer. Então, são termos mais longos. Dependendo do site, a gente trabalha keywords que são genéricas e keywords que são long tail. Se você tem um público muito específico, muito nichado, a gente coloca long tail porque, às vezes, aquele tipo de público tem um palavreado ou tem um vocabulário único. E as genéricas a gente utiliza quando a gente ainda não tem aquela persona específica para trabalhar. A gente quer trabalhar todo o público, é nível, vamos supor, nível Brasil. Não existe uma separação, mas quando você trabalha com segmentos, utilizar long tail é a melhor forma de obter resultado. Tá? Então, a palavra-chave a gente também chama de keyword. Keyword genérica ou long tail. E aí, falando um pouquinho das buscas mundiais em intenção de busca, a gente trouxe essa cauda longa, esse long tail, para entender mais ou menos como que a pessoa ela realiza a intenção de busca ali dentro, né? Então, aqui,
a busca que é cauda curta, que ela é mais genérica. As pessoas fazem como ruga, tratamento de ruga, rugas, perdão, não é nada muito específico. O volume de busca, ele tende a ser maior, porque o seu tiro, ele é muito mais amplo, tá? Então, você tem um volume de busca estrondoso. Quando você vai especificando, né, esse volume de busca, ele vai ficando cada vez menor. Então, é tratamento para rugas com botox, melhor tratamento para rugas, botox ou ácido hialurónico, nossa, muito difícil essa palavra, né? E buscas mais específicas que são cada vez menores, né? Que são pesquisas menos populares, maior probabilidade de conversão, porque a pessoa ela sabe o que ela quer. Ela sabe especificamente o que ela está procurando, o que ela deseja comprar e como, né? Então, gente, através disso, com a teoria long tail, o trabalho de SEO ele deve ser focado, né, em palavras com mais de 2 termos. Porque ali você tem uma taxa de conversão, que foi o que a gente conversou na última aula, não, na aula de SEO, muito mais alta. Você vai ser específico na sua busca. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a esse ponto? Eu queria saber como que vocês realizam uma busca específica quando vocês estão a fim de comprar, por exemplo. Alguém quer falar? Eu sempre procuro com a palavra relativa diretamente àquele produto. Ou então, se é um produto assim que tem uma palavra composta, tem uma dica aí que é você utilizar os 2 termos entre Aspas. aspas, que aí ele vai subentender de que aquelas 2 palavras se completam entre si. Aí é uma forma de filtrar, né, um pouco mais a busca. Sim, você consegue filtrar melhor. E assim, você já fez alguma busca específica, por exemplo? Geralmente uma buscas regionais, né, que eu acredito. A busca, por exemplo, por cuscuz, ela é mais alta em determinada região do que em São Paulo, né? Uma busca por roupa de praia, ela é mais específica em determinada região do que para São Paulo. Então, a pessoa tem uma variedade muito maior e provavelmente ela vai ser cada vez mais específica. O Danilo colocou que procura diretamente o produto e as marcas. Também é uma procura que ela é bem mais específica. Ele até colocou, comprei um massageador Smart para minha esposa, então procurei pelas marcas que eu conheço. Já pensou? Massageador Smart marca X. Então, ali já dá para saber que você tem alta probabilidade para compra. E assim, gente, por mais que pareça algo muito óbvio, no momento que a gente está montando um site, não fica claro. Não é. Né? Então, é importante a gente utilizar esse tipo de palavras-chave dentro do nosso site, geralmente vai ter espaço para isso, e também estudar ali como que o usuário procura, porque eu dou muito exemplo do filme Aves de Rapina, que é o filme da Arlequina. Muita gente conhece como Arlequina. Então, quando lançaram Aves de Rapina, as pessoas não procuravam, as pessoas tipo, aves de rapina, que acontece? Né? E aí depois, quando colocar Arlequina, até no domínio, as pessoas, é Arlequina, agora sim. Que aí foi quando começaram a utilizar mais, então, provavelmente a equipe de marketing, junto com o analista de SEO e junto com uma pessoa UX especializada ali em comportamento, entendeu que aquele nome não traria busca. E mesmo hoje, gente, se vocês jogarem dentro do Google Trends, ave de rapina,
e Arlequina vai ser muito mais alto do que ave de rapina, né? Então, é um estudo do público para saber como que ele realiza a busca. E, às vezes, uma busca um pouco mais ampla e de acordo com o idioma também, onde você vai colocar, ela tem muita mais ascensão. Quem gosta de filme sofre muito disso, né? Porque a gente vê um título em inglês, aí depois, puxa, como que será que vai ficar? No Brasil, ele é adequado de acordo com o contexto, nunca é aquela palavra, o título ao pé da letra, né? E isso tudo são keywords. Ah, deixa eu ver o que mandaram aqui. Eu nem sabia que o nome era aves de rapina. Sim, o nome é ave de rapina. É isso mesmo, Nether. Birds of Prey. E aí tiveram que alterar, porque assim, todo mundo conhece como Arlequina. Né? Então, quanto mais específico, imagina o tanto de pessoas que não procurou ticket ou ingresso de cinema para Arlequina, né? E não aves de rapina. Então, tudo isso vai influenciar. Quem está querendo assistir o filme, quem está querendo ver só o resumo do filme, quem está procurando por um possível livro ou um gibi específico que tenha isso, né? Então, quanto mais específico, você sabe para que lado que a pessoa está tendenciando a fazer a compra ou a buscar informações. Passando um pouquinho para o próximo slide, Camis, como que a gente vai descobrir isso? Através de ferramentas fantásticas que a gente tem e que ela dá toda a questão de comportamento para a gente. Eu vou passar rapidamente por elas, né? Inclusive pelo SEMrush, só que o SEMrush eu estou sem um login. Eu vou pedir 1000 perdões para vocês, porque do SEMrush eu só vou conseguir mostrar o print da tela. E eu tenho outra conta, só que essa conta eu estou logada com os dados de empresa, então eu não posso liberar para visualizar, tá? Essas são ferramentas que ajudam a gente a entender o comportamento do usuário e por onde ele está andando e como que ele se comporta ali dentro. E através dessas ferramentas, nós conseguimos ter bases sólidas e dados para gerar insights para a área e para gerar insights de palavras-chave de busca e até entender sobre o concorrente. Né? Essas ferramentas são o SEMrush, que tem o trial gratuito e também tem o pago, e lá dentro dá para você trabalhar com várias agências. E, assim, pessoal, uma dica, tem até pessoas que se juntam para, por exemplo, para ter essas informações, porque ela é importante até para um time de conteúdo, tá? Google Trends, que é uma das ferramentas que eu mostrei no passado para vocês, que ela mostra ali de todo o mercado, de todo o Google, por exemplo, quais são as pessoas que estão buscando por determinado tipo de informação. Ela dá um share do todo para você entender se é maioria, se é minoria e gerar insights através disso. O Ubersuggest, que dá outros tipos de palavras-chave que oferecem volumetria para você colocar ali dentro e ter parte do share. O Answer the Public, que mostra todo tipo de perguntas que as pessoas têm relacionadas a determinado produto a nível Brasil ou a nível internacional, caso você queira. E o Google Ads, que é uma ferramenta que ela serve muito mais para o tráfego pago, onde você participa de um leilão e faz um investimento na palavra-chave, mas através dela você pode ter um insight de palavras-chave, ou um insight do que está saindo mais e até valor da palavra-chave que você pode trabalhar quando você tem uma ação em conjunto com o departamento de SEM. Lembrando que SEM é o tráfego pago. Falando um pouquinho do SEMrush, fazendo uma busca ali da Airfryer, mostrando bem assim, rapidamente, o que ele oferece. Deixa eu até abrir aqui, gente, porque... Ah, não, acho que eu não consigo. Dentro do SEMrush, você tem vários tipos de usabilidade dentro do orgânico. Então, você consegue ver a visão geral do domínio. Dentro dessa visão, você consegue colocar
qualquer URL e ele vai mostrar para você quantos cliques ela tem, quantas exibições mensais ele teve, quantas visitas orgânicas ele teve, quantas visitas pagas teve, quais foram as principais palavras-chave e quais são os principais sites que são relacionados a essa URL que você colocou. Você tem o Traffic Analytics, que mostra toda a questão de palavras-chave que eles utilizam e por quais palavras-chave o usuário chega dentro desse site. O orgânico, que mostra também toda a questão de comportamento, como que o usuário está chegando, se está chegando, né? Qual é a volumetria, se a volumetria do orgânico ela é mais alta do que a paga. Lacunas nas palavras-chave, que são oportunidades de palavras-chave que você pode utilizar. Lacunas nos backlinks. Camis, o que são os backlinks? Backlinks são sites que oferecem um link para o seu site, sem determinação através de uma citação. Por exemplo, vamos supor que o site do Danilo citou assim, a Camila e colocou um link para o www.camila.com.br. Esse é um backlink. E dependendo da forma como o Google reconhece o Danilo, esse link pode tanto ser bom como ser ruim. Vamos supor que eles olharam para o Danilo, o Google olhou para o Danilo e falou assim, o Danilo, ele oferece conteúdo riquíssimo, ele oferece muita informação relevante, então ele tem, a qualidade dele é 5. Ele pode oferecer esses links e dar credibilidade para outro usuário. Aí eu também vou ganhar, porque eu vou beber de toda a qualificação que o Danilo tem. É como se fosse um suco mesmo, gente, despejando. Então, o Danilo, ele despejou a relevância dele no meu copinho aqui. E aí, o Google reconheceu que é bom. Mas vamos supor que o Danilo não tem uma relevância tão boa e colocou como citação o camila.com.br. Eu também saio perdendo, tá? Porque ele não passou muito suquinho ali. O suco que passou não tá bom, não tá doce, tá amargo. Então, eu vou perder a relevância perante o Google e eu posso, de repente, falar assim, tirar o meu copinho, falar assim, Danilo, ó, eu não quero isso que você está oferecendo. Então, eu consigo fazer a recusa de backlinks através dessas lacunas. Essa parte de lacunas, ele vai me mostrar assim, olha, Camila, o site do Danilo oferece uma referência a você, o site do Nether oferece uma referência, e aí eu posso cortar. Mas, gente, lembrando que essa questão de backlink, ela também é oferecida através do Webmaster Tools, tá? Então, dá para ver ali dentro quem está fazendo referência a você, e você pode também recusar se for necessário. Quando eu comecei a trabalhar com SEO, eu tive um problema muito grande de backlink, onde o site da empresa que eu trabalhava foi retirado do Google durante um dia inteiro, né? E quando houve essa queda ali de endereços, que foi um baque, tanto para a equipe quanto para a empresa, nós fomos procurar sondar para ver o que estava acontecendo. Foram diversos links direcionados para a empresa onde eu trabalho, em sites pequenos que não eram atualizados e sem relevância. Isso gerou uma penalização, né? Então, dessa penalização, nós saímos do ar e quando voltamos, ainda não voltaram todas as pastas, ainda era difícil indexar. Então, por esse motivo, essa questão de lacunas de backlinks, ela tem sempre que ser estudada e é algo muito interessante dentro do SEMrush para a gente entender de onde estão vindo os links, todas as referências a nós. Assim como nos trabalhos de link building, que são... O que é o link building? É quando você tem o tipo de parceria com outro site, onde de forma de alguma troca, eles colocam o seu link lá e fazem referência, né? Uma troca de vínculo, né? Isso. E uma forma que ela é bem mais clara, né? Clara e correta de fazer isso é através da assessoria de imprensa.
Por exemplo, você tem um produto X e foi para assessoria. E aí a assessoria colocou dentro de portais de notícias grandes, né? Se tem um link, ou no site do governo, que é um dos sites mais impossíveis de colocar informação. Vamos supor que colocou no site do governo, você tem uma relevância muito boa, tá? E esse é o backlink e também o link building, porque você vai fazer essas trocas, mas essa troca não pode ser paga. Ela tem que acontecer de coração, né? O que é muito difícil, mas existe essa possibilidade de acontecer. E, além disso, o SEMrush também oferece uma pesquisa de palavras. Ele dá a visão geral de palavras-chave e todos os sinônimos que são envolvidos a ela, bem como número, gente. A empresa que eu trabalho, ela foca muito em métricas. Então, tudo que a gente vai apresentar, a gente tem que apresentar com um número, né, mostrando que, olha, isso daqui é de fato importante por conta desse acesso. Então, colocar essa questão de números, trabalhar com essa assertividade do SEMrush já ajuda muita gente. O Keyword Magic Tool, que ele vai dar outras palavras-chave que são interessantes e que também os concorrentes estão trabalhando, né? O Keyword Manager, para você ter as suas palavras-chave ali dentro e fazer um acompanhamento diário dentro do SEMrush, monitoramento de posição, que ele vai te informar, passou para a segunda página, está na primeira, está no terceiro resultado, de forma geral. E o Organic Traffic Insights, que ele dá insights do que você pode melhorar dentro do seu site para que ele apareça melhor e para que ele ganhe posicionamentos. Aqui, mostrando um pouquinho da Airfryer. Então, eu coloquei a minha busca, eu consigo voltar para diversos países. Nesse caso, eu voltei a busca para o Brasil. O dispositivo, você também consegue alterar ali dentro do SEMrush. Lembrando que as buscas através de celulares, elas aumentaram muito. Então, ver tanto um quanto o outro é muito importante. Perdão, gente, estou tomando água toda hora para não perder a voz, porque eu falo pra caramba. Né? E tem também a época que você está fazendo a busca. Aqui nesse caso, essa busca aconteceu em dezembro de 2022. Mas é claro que esse comportamento era totalmente diferente em dezembro de 2021. Em dezembro de 2020, nem se fala. Era muito mais. Né? E aqui eu consigo ver o valor. Geralmente eu coloco em dólares, gente, porque é o dólar que vai promover se essa palavra vai aumentar ou não. Posso colocar em reais, mas os reais, tipo, uma conversão. E a conversão, ela não dá muito certo. É sempre legal ver em dólares mesmo, até porque o Google, ele faz essa venda em dólares também. Faz em reais, mas considera em dólares. O volume dessa palavra-chave de Airfryer são 1.200 milhões de buscas mensais. Então, são muitas buscas, né? E a maioria das buscas, elas acontecem no cenário nacional. Apesar de ser um termo em inglês, né? O Brasil, ele tem grande relevância. Nos outros países, vocês podem ver como cá, que é 550 mil, 368 mil, Canadá 90 mil, né? Mas no Brasil são 3 milhões de busca como volume total. A dificuldade da palavra-chave, ela é de 45%. Então, se posicionar através dela é um pouquinho difícil, não é impossível, mas é um pouco difícil, né? A intenção de busca, ela é informativa. Lembrando que eu falei, receita para air fryer, como que eu faço para fritar ovo na air fryer? As pessoas fazem esse tipo de busca e transacional, ou seja, elas têm intenção de comprar. A tendência de buscas, pode ver que aqui, ó, ela continua média. Então, as pessoas, elas tinham acabado de sair de uma Black Friday, onde elas queriam, de fato, realizar uma compra e passaram até aquela busca de 13º. Assim, se aparecer, eu vou querer comprar. Esse daqui é o tipo de resultado que teve, né? Então, 336 milhões de resultados ao longo deste período,
né, que foi em dezembro de 2022, e o custo por clique era de 15 pelo clique, gente. Então, clicou 15 centavos no resultado do Google. Clicou 15 centavos. Clicou 15 centavos. E a partir disso, essa ferramenta também foi ganhando. E eu tenho o usuário que ele é gratuito, e tem o trial pago também, que fica a caráter da empresa. E assim, gente, eu não consigo trabalhar sem essa ferramenta. Tá? Então, quando vocês quiserem fazer algum tipo de estudo de concorrente, ela é super recomendada. Até peço para que se inscrevam no SEMrush, né? Se inscrevam lá, façam a busca dos seus produtos, né? Busquem os nomes. Você só consegue fazer, acredito que 3 pesquisas através do gratuito, mas são 3 pesquisas que são profundamente interessantes, certo? E ainda tem outras também, que a imagem aqui ficou cortada, mas tem outras atividades dentro do SEMrush que a gente pode mexer e que são interessantes também, né? Como a parte de fazer relatórios ali dentro, você consegue enviar relatório diretamente dessa ferramenta, você consegue colocar um concorrente ao lado do outro para saber quem está recebendo mais visitas orgânicas ou pagas. Você consegue ver o que vem através da marca, o que vem através de palavras genéricas não marca. Você consegue ver também a parte de long tail e todas as dúvidas do usuário relacionadas a este determinado produto. Certo? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação ao SEMrush? Vocês acham interessante utilizar no negócio de vocês? Vocês precisam desses dados para oferecer mais resultados? Acredito que agora quem não conhece vai utilizar para ter muitos insights. Mas algum de vocês já conhecia o SEMrush? Eu conhecia por nome já, mas eu vou experimentar utilizar, sim. Sim, Eu gente. conhecia, eu uso no trabalho, mas a versão gratuita e é mais para palavras-chave. E também ver quais as páginas dos meus concorrentes estão sendo mais acessadas. Muito bom, Ana. E ainda pegando o gancho no que a Ana falou, você consegue até questões de social, tá? É que essa parte de social, eu particularmente não utilizo muito, é outra parte da equipe que utiliza, a equipe que é focada em social, para ter insights ali dentro de quais são as palavras-chave também, que nem a Ana utiliza para conteúdo. E, para quem é SEO técnico? Ele vai dar tudo o que está quebrando dentro do site, tudo que está desalinhado com carregamento e performance. Então, por exemplo, Camis, está demorando muito para carregar. Essa ferramenta do SEMrush, ela vai apontar qual página que está demorando para carregar, qual elemento que não está em concordância com as métricas do Google. Então, por exemplo, vamos supor que é um arquivo de CSS que está pesado. Ele vai falar o arquivo tal dentro da página tal. Reduza. Aí você vai conseguir reduzir a imagem que não está em concordância. Ele vai mostrar todos os pontos que estão desalinhados para que você faça esse ajuste e aí ele role uma nova auditoria ali dentro. É muito boa essa ferramenta, gente. Alguma dúvida em relação ao SEMrush? Não, achei bem interessante. É muito legal. Vale super a pena, gente, cadastrar. É gratuito. Até, se vocês ficarem com dúvida, pode me consultar. Ou, olha, eu já colocando o nome do amiguinho, consultar a Ana também. Porque a Ana tem toda a parte do gratuito, que é muito legal. E atende super bem, não atende, Ana? Eu adoro. Ele atende super bem. E aí, a gente tem o queridinho, que é o Google Trends. O Google Trends, ele vai dar uma pincelada também, uma noção de como que tá os usuários ali dentro, como que está o seu público, né? Como que eles estão fazendo a busca ali dentro. Eu vou passar aqui, ó, eu tenho uma... Vocês estão vendo minha tela?
Não, Uhum. né? Eu acho que É, vocês não estão não, do Google vendo. Trends, o slide do Google Trends. Ah, tá. Eu vou passar para Ah, o outro aqui, ó, para vocês verem. Só um minutinho. Deixa eu passar aqui. Eu vou compartilhar a outra tela. Agora vocês estão vendo o meu trend, certo? uhum. Então, gente, o que acontece? Essa ferramenta do Google Trend, ela mostra o que o mundo está pesquisando. Ela não dá números exatos, porque assim, nós sabemos que o Google trabalha com vendas, né? E assim, e com dados. Dados são petróleo, dados é riqueza. Então, eles nunca vão disponibilizar essas informações ao com tudo esmiuçado da forma que a gente precisa. Mas ele vai falar aproximadamente e onde isso está sendo procurado. Por exemplo, mandem aqui no chat qualquer tipo de coisa que vocês queiram saber ou buscar ou procurar, assim, que tem uma curiosidade. Pode mandar. Cuidado com o que vocês vão mandar. Ninguém quer mandar nada. Nenhuma busca, gente? Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Não? Vou ter que ir daqui? Bom, então eu vou daqui. Ninguém quis conversar comigo. Por exemplo, vou colocar como pós-graduação. Ele vai me dar toda a questão de intenção de buscas relacionadas a esse termo. Então, a gente sabe que lá no dia 27 de fevereiro, pós-graduação, ela teve uma alta em 2022. Ele sempre me mostra os 3 últimos anos relacionados a esse assunto. Agora, olha se eu coloco um outro termo. Pós-graduação EAD. Oxi, não veio nada para aqui. Pronto. Pós-graduação EAD, ele ainda não tem, assim, não é tão procurado quanto a pós-graduação em si. E se eu tirar toda essa questão de hífen? Procuro como pós-graduação e aqui também vou tirar o hífen. Olha, já mostrou um certo aumento, mas ainda assim, a pós-graduação tradicional, ela continua em alta, mais do que a pós-graduação EAD. E aí, quando a gente vê, vamos remover pós-graduação e deixar EAD. Ó, a EAD. Agora, eu não quero mais 12 meses, eu quero os últimos 5 anos. Olha aqui o que acontece. Como pós-pandemia, a gente começou a fazer mais buscas por pós-graduação EAD ou cursos EAD. Alguém mandou futebol. Vamos colocar futebol como termo de pesquisa. Quem sabe a que se relacionam esses picos? Ninguém? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Na Copa do Mundo existem picos, ó. Junho, agosto, junho. Provavelmente já foi dentro dessa época. O outro pico que aconteceu foi lá para novembro, mais ou menos, porque esse ano no Catar foi em novembro, né?
Acho que no início de novembro, porque eu lembro que a gente estava com medo da Black Friday Não, influenciar. não necessariamente Copa do Mundo, né? Mundial, enfim, algum Sim. campeonato, alguma coisa assim. E aí, além disso, de dar essas informações, ele mostra onde é mais procurado. Por exemplo, a gente sabe que no Pará tem boa aceitação, mas na Bahia é ainda maior. A gente sabe que Paraíba, Ceará, Pernambuco e Maranhão são as regiões onde as pessoas mais procuram por futebol. E aí a gente tem Tocantins, mas Tocantins é um pouquinho menos. Então, ele mostra o interesse através da região. E também mostra as pesquisas relacionadas. Futimax, Futimax ao vivo, né? Multicanais de futebol, Pix Futebol e os assuntos relacionados. Futebol nos Jogos Olímpicos de Verão, né? Copa do Mundo FIFA, Copa do Mundo Futebol Feminino, são todas essas buscas realizadas ao longo dos 5 meses. Eu utilizo muito essa ferramenta para ter ideia do que será que está acontecendo, né? Com essa palavra-chave. Vou pesquisar outra aqui que vocês mandaram. Ucrânia. Ah, depois eu já faço a outra busca, Victor, que eu tô vendo aqui agora. Opa, futebol Ucrânia, não. Vocês viram como ela não dá nada quando você... Ucrânia. Olha aqui, ó. Março de 2022, quando iniciou, né? Foi bem próximo do início, porque agora vai completar um ano. Então, as pessoas foram buscar. Cara, como é a Ucrânia? Como que funciona? O que está acontecendo na Ucrânia? E daqui, os países... E olha depois a queda, ó. Mas ainda assim, as pessoas continuam buscando. Dá para fazer até uma pontuação sazonal aí, né? Sim, com certeza. Sim, dá sim. E aqui deve ter outros assuntos que levaram as pessoas a procurar a Ucrânia. Mas aqui é muito agressivo o pico. É muito grande. Então, foi quando deu aquele boom da guerra. Né? E quais são os lugares que mais procuraram? Maranhão, Roraima, Tocantins, Amapá, Pará, foram onde as pessoas mais buscaram. E aí, ó, pesquisas relacionadas. Notícias da guerra na Ucrânia, porque no início tinham muitas pessoas que estavam com parentes perdidos lá, inclusive eu tinha uma amiga que estava lá também, né? Rússia e Ucrânia hoje. Então, as pessoas querem muito saber como que o país está hoje, né? O que sobrou de tudo? Essa é a curiosidade das pessoas. Guerra Ucrânia e Rússia, motivo que ninguém sabe até hoje, né? Mas, assim, quais são os motivos que levam alguém a fazer uma guerra, enfim. Né? Guerra na Ucrânia 2022, últimas notícias da guerra na Ucrânia. E aí, lembra que muitas pessoas queriam sair do país, né? E eu acho que as pessoas estavam buscando também por conta disso. Vai sair para onde, né? Vai vir para cá? Será que a gente tem um abrigo aqui para receber? Como que eu posso ajudar? Então, as pessoas começaram a fazer pesquisas relacionadas a isso. E exército, seleção escocesa, futebol, isso veio também. Refugiado, tinha muita gente que não sabia o que era refugiado e entendia que existia só um tipo de refugiado no Brasil. Volodymyr Zelensky, que é o presidente lá, se não me engane, pode me corrigir se for o caso, gente. É, presidente da Ucrânia. Joe Biden, né, que também foi presidente nos Estados Unidos, e que quais as relações que ele ia tomar. Então, todos esses assuntos, eles estavam relacionados. E ainda a gente tem mais 25, né, que é a seleção suíça, trabalho voluntário, seleção neerlandesa, Arthur Duval, sanção jurídica. As pessoas começaram a relacionar esses assuntos. Alguém mandou... Pesquisa onde nos Estados Unidos tem mais foco em futebol. Vamos lá. Futebol, aqui, termo de pesquisa. E aqui, ó, eu consigo fazer alteração por região. Então, vamos lá.
Estados Unidos. Deve ser onde tem mais brasileiro, né? Será? Massachusetts. Não consigo falar se lá tem tanto brasileiro assim, mas é o lugar onde as pessoas mais escrevem dessa forma, como futebol, e não como futebol. Né? E a gente ainda tem algumas buscas em outros lugares, como Connecticut, como Nova Jersey, Flórida, onde tem muito brasileiro também. E as pessoas procuram geralmente por Independente Online, site, Jogos Olímpicos de Verão, né? São todos os assuntos que estão relacionados. E podem ver que são buscas em português, né? O que nos leva a crer que são brasileiros que estão lá realizando esse tipo de busca. E além de outros lugares. Então, se vocês quiserem aprender inglês de verdade, vão para Louisiana, Oregon é o melhor lugar, porque lá provavelmente vão ter poucos brasileiros. E aí Washington também, gente. Washington não tem muito busca. Mas, ó, Idaho tem outros, Oklahoma, outros lugares também. Ah, quer falar, João Vitor, do Futimax? Olha, é um site pirata para assistir futebol no mundo todo de graça. Não que eu utilize, não vamos entregar ninguém. E, gente, tem mais algum tipo de pesquisa, alguma curiosidade que vocês ficaram em relação ao Google Trends? Não, tranquilo. Sim, e eu super recomendo que utilizem, porque assim, gente, é sensacional o que ele oferece de fato, como que ele oferece a informação, né? Como que você pode usar da melhor forma. E em alguns casos você não vai ter o número em si, mas você vai ter ideia de quem está buscando por aquilo, como que as pessoas vão estar buscando por aquilo. E isso já ajuda demais em qualquer discovery. Aqui dentro do meu trabalho eu utilizo muito para saber o que está acontecendo com o meu termo. Por exemplo, o termo óculos de sol. No inverno, a gente sabe que vai cair, mas para quais regiões vai cair? Tem regiões que ele vai voar, outras nem tanto. E aí eu vou falar um pouquinho também como que isso pode ajudar no nosso plano de palavras, né? Porque o nosso plano de palavras, ele vai precisar disso daí. Ele vai precisar tanto do número de keywords que são importantes para o negócio, quanto as keywords que levam o usuário a comprar determinado produto que a gente pode ter um insight através do Trends. Um ótimo plano de palavras, ele consiste em 3 análises, tá? Análise do site, análise dos concorrentes e análise de campanhas e volumetrias. Tá? Então, para construir esse plano de palavras, a gente tem que ter em mente todos esses números e tem ferramentas que eu não mostrei, gente, por conta do tempo, tá? Mas eu vou deixar os endereços aqui, porque da outra vez que eu fui mostrar essas ferramentas, a gente ficou praticamente o primeiro bloco inteiro falando sobre elas. E aí a gente não conseguiu. O Hotjar, o Hotjar, ele vai dar toda a usabilidade do site, onde o usuário está clicando, inclusive em número de cartão. Eu não sei se ele dá ainda, mas ele dava. Não dá mais? No início ele dava o número de cartão, o usuário às vezes estava digitando. Não, agora você tem a opção de mascarar todos os caracteres numéricos. E mascarar os caracteres numéricos e contas de e-mail também. Nossa, Então, perfeito. isso quer dizer que na hora que ele fornece aquele O número, mapa né? de Código calor, de segurança. sabe aquele mapa de calor?
Então, Isso. você visualiza todo ele, onde tem número, ele coloca todo o caractere Coringa. Então, fica mascarado. Lembrando que, gente, o mapa de calor que o Neder está falando é assim, o Hotjar, ele vai entender o seu site inteiro, entender o que o usuário está fazendo ali dentro e, através das cores, ele vai te mostrar quais são as áreas onde o usuário passa mais tempo ou tem algum tipo de interação dentro do seu site. Por exemplo, vamos supor que o site apareceu ali na ponta vermelho. A gente sabe que o usuário, ele clica muito ali, ele navega, ele interage ali. E lá no final do site, ele já está verde ou branco, verde clarinho ou branco. É onde o usuário interage um pouco menos. Por isso que as áreas mais quentes do site são geralmente na ponta, onde ele não utiliza a barra de rolagem, tem a maior interatividade e são também as áreas mais caras, tá? Então, qualquer anúncio ali no topo do site, qualquer banner ou um filetinho assim, já é caríssimo, porque o usuário, o sanduíche, né, que eles falam, ali tudo é caro, porque o usuário tem grande interação no cabeçalho. E o Hotjar, ele vai dar tudo isso quando ele não dá o comportamento inteiro. Ou seja, ele grava o que o usuário faz dentro do seu site para que você assista e identifique algum ponto de incompatibilidade ali, algum ponto onde a jornada do seu usuário está sendo quebrada, ele não está realizando a compra. Vamos supor que você colocou dentro, um pouquinho antes de chegar na área de compra, um outro banner. Você tirou a atenção do usuário, porque aí ele foi para uma outra página e não continuou a compra, né? Então, o Hotjar, ele vai mostrar todo esse tipo de comportamento dentro do seu site e como que ele tá fazendo ali a jornada. Pode, Neder, que levantou a mão primeiro, pode falar, depois é a Ana. Vocês sabem, assim, aqueles óculos de visão noturna de soldado que está no meio do campo de batalha, que é a visão noturna? Sabe quando aparece o alvo lá na frente, que aparece a pessoa andando, algumas áreas do corpo assim mais claras, outras mais vermelhas? De febre, tipo de febre. Exatamente. O Hotjar, ele faz isso. Onde a pessoa mais clica, não, onde a pessoa mais clica, vai ficar sempre mais vermelho. E quanto mais claro, é onde menos a pessoa clica. Aí você pode ter uma noção assim de tudo que o usuário fez no site, você pode mapear toda a jornada dele dentro do site e você pode fazer uma campanha mais assertiva. Fato. Aninha, quer falar também? Ah, eu ia falar que lá na empresa a gente é uma empresa de contabilidade, né? Então a gente acaba não vendendo assim no carrinho. E a gente usou a ferramenta para remontar o site porque a gente não estava. A gente estava lançando campanha no Google, mas o pessoal não clicava para falar com a gente no botão do WhatsApp. E aí a gente descobriu que tinha algumas partes do site que a pessoa literalmente só arrastava para cima, não lia nem nada, e as de baixo ela passava o mouse. Então ficava esse intervalo no meio que ela não fazia nenhuma ação. Então, Ô, Ana, e você quer filtrar um pouco mais disso daí? Desculpa, Camila, cortar não, pode rapidinho. falar, pode falar. Tem uma ferramenta interna no Hotjar, que é o Hotjar Survey. Você pode gerar pesquisa baseado no perfil dos usuários que você já tem, essa pesquisa, ela fica escondida no rodapé do site. A partir do momento que um usuário entra no site, se ele ameaça tirar o mouse da tela, aquela aba no cantinho sobe e aparece algumas questões ali, como se você estivesse fazendo uma pergunta para você qualificar o usuário que está ali. Tipo, que tipo de usuário você é? Você é consumidor final? Você é lojista? Você é comércio? Sabe assim? Então, se a pessoa tem o bom senso de responder ali, o Hotjar Survey ele vai mostrar num gráfico
quais os tipos mais relevantes de usuário que você está tendo ali dentro do seu site. Nossa, Aí, isso eu não aí você sabia. pode, aí você pode fazer umas campanhas assim mais pontuais, direcionadas para cada um desses públicos aí. Uhum. Uau, da E hora. se você juntar todas essas ferramentas, você vai entender ainda melhor, porque conhecendo o seu usuário e sabendo da jornada dele, você tende a ser mais assertiva e não gastar tanto dinheiro dentro das suas campanhas, né? E até dentro do orgânico, né? Isso vai ajudar demais a oferecer o que o usuário está procurando e aumentar a sua taxa de conversão. E tanto Exatamente. essas ferramentas, né, que, assim, gente, tem vezes que você olha no meu computador, o Hotjar, né, eu não utilizo tanto, né, eu trabalho em parceria com uma outra equipe, que é a equipe de performance, que eles utilizam muito mais, eles só me mandam a tela, já o print de onde está tendo interação, e falam assim, Camila, qual que é a melhor keyword para a gente utilizar aqui dentro, e qual que é o melhor elemento, o elemento mais leve que a gente pode utilizar. Ou eles mandam assim, olha, tá aqui a jornada. Qual você acha que é o problema e como que a gente pode passar a indexar essa página melhor dentro dessa jornada? Né? Então, eu tenho parcerias com essa equipe, com outra equipe, com os produtos, onde a gente junta esses estudos, né? Junta para fazer um plano de palavras, para entender a jornada do usuário ali dentro, né? E para organizar também todos os quesitos ali dentro. Então, tem Hotjar, SEMrush, Google Trends, Google Ads, tem também o Answer the Question, né? Tem muitas ferramentas que você tem, o SEO Technical. Esse eu nem passo muito, porque assim, ele é bem mais técnico, né? E aí leva um tempinho também para aprender, mas não que seja impossível, gente. É super possível aprender, né? E para montar um plano de palavra, você tem que ter todas as informações geradas através dessa ferramenta, como análise do site, que a gente falou lá, que o SEMrush faz, né? Que faz também análise de concorrentes, SEMrush e Trends, análise das campanhas e volumetria. Ads vai te mostrar sobre isso, né? O próprio Google Search Console, você já vai ter um entendimento. O Google Analytics, você também vai ter outros insights para montar um plano de palavras que seja adequado. Né? E aí, quando você tem um plano de palavras, é um momento que você vai agir direto na otimização. Né? O que é a otimização? A otimização é um processo que tem como objetivo melhorar os artigos, páginas de blog ou páginas de e-commerce também, que são as lojas virtuais, né? Para que o produto ele tenha melhor performance, produto ou serviço, gente, dentro desses mecanismos de busca. Com isso, é esperado que consigam melhorar posicionamento nesses sites de buscas e especialmente no Google. Na última aula, a gente mostrou ali quanto que era na última. Gente, é que eu estou com muito apegada que a minha aula foi a última, mas não é a última aula de SEO, né? Nós vimos ali todos os tipos de sites de busca que existiam. Por que sempre quando eu falo Google? Porque o Google ele tem o maior share de buscas mundiais, gente. São trilhões de buscas por segundos. Então, a maioria das visitas, geralmente, elas vão vir através de Google. E a nossa otimização, ela é pautada para isso, para que apareça ali dentro do site, para que fique dentro dos posicionamentos. Outra coisa importante, que é bom deixar sempre claro, se vocês encontrarem qualquer analista de SEO que fale assim, não, a gente vai fazer uma otimização dentro do seu site, você vai ficar ali, o segundo colocado. Foge, gente. Foge, porque a otimização não é a garantia de posicionamento. Ainda mais com o tanto de analistas de SEO que são bons, de webmasters bons, o tanto de concorrência que a gente tem e o tanto de busca que as pessoas fazem. Então, nem sempre você vai estar posicionado ali em primeiro, segundo, terceiro. Às vezes você vai trabalhar anos e vai cair numa página 6. Ou às vezes você vai estar bem posicionado e isso vai demorar também. O SEO, ele é um processo e ele tem as suas oscilações ali dentro.
E a otimização, ela vai ajudar, mas ela não garante o posicionamento imediato. Quer resultado, resultado imediato, passa pro pago, que é o SEM. Só que mesmo no SEM, são 15 dias para você conseguir se posicionar e além desses 15 dias, você tem que manter com dinheiro e tem que ter uma estrutura de site muito boa para que você consiga concorrer com aqueles sites que são grandes. Opa, pode falar, Néder. Aí você tem que considerar também que o início de uma campanha você tem aí 3 ou 4 dias só de maturação, né? Sim, no total são 15. 15 e assim, mesmo no final desses 15 dias, não é total que você vai aparecer. Né? Hoje mesmo a gente estava tendo um baita debate, né, junto com o time de produtos, que assim, às vezes o produto chega falando, não, a gente vai fazer uma ação relâmpago. Tudo bem. Quando que vai começar? Aí vai começar na semana que vem. Não dá tempo. Em Não dá. orgânico, Na hora que os robozinhos estiverem começando a contabilizar, vai terminar a campanha. sim. E às vezes nem Não dá nem só para tempo. aprovação, são 24 horas. Uhum. E aí, para depois você começar a brigar e aparecer, 15 dias. E dentro do orgânico, até ele entender que aquele é o seu... Ele pode entender do seu core, mas ele não vai entender da promoção relâmpago ali logo de cara, sabe? Aham. Então, não tem esse tempo para uma otimização. Não tem uma maturação de campanha para que ela apareça. Então, a otimização, ela pode acontecer, mas ela leva um tempo até se posicionado. Isso não significa, gente, que o trabalho do orgânico, ele é irrelevante. Muito pelo contrário, porque quando ele sobe e se estabiliza, é sucesso. Aí ele estabiliza e todo mundo fala mais. Aí você otimiza para crescer mais. Mas aí é o próximo passo onde você vai saindo totalmente fora da caixa para oferecer. Então, a otimização são técnicas para que esse desenho, ele mostra bem. São técnicas através do plano de palavras para você incluir essas palavras-chave, renderizar, que é, aí ele fala assim, Google passa aqui, entende, indexa, primeiro coloca e depois posiciona. Então, primeiro vamos fazer, depois vamos indexar, para depois ganhar posicionamento. Certo? Exatamente. E o posicionamento rápido que oferecem aí no orgânico também, você tem que ficar meio esperto para não cair em técnica de black hat, né? Senão você é Isso. banido do Google, já era. Foge. Gente, eu já passei por uma penalização. Eu não recomendo para ninguém, porque é muito triste. E, assim, por mais que tenham muitos profissionais, trabalhava com muitos profissionais bons, né? Muitos profissionais ousados, né? E, assim, o Google pegou. Falou assim, não, vocês são os culpados. E, realmente, fuçando, tinham coisas que não estavam de acordo com o que o Google aceitava e de acordo com o que o usuário, ele entendia. Então, para oferecer uma navegabilidade melhor, a gente teve que fazer toda essa retirada e Black Hat é isso, gente. Black Hat são técnicas que não são aceitas, que são técnicas que vão totalmente em desacordo com o que o Google, com as políticas do Google, para você ganhar posicionamentos rápidos. Não é hack, não é growth. É coisa errada mesmo para você subir e se posicionar. Exatamente, Néder, são técnicas subversivas. E às vezes a gente faz sem ter essa noção do problema que pode ter para o usuário. Mas é bom a gente ficar esperto porque o usuário está cada vez mais inteligente. Os robots do Google também estão cada vez com um comportamento mais parecido ao comportamento humano. Então, técnicas de Black Hat, elas não serão bem aceitas em hipótese alguma. Se alguém falar, não, vamos posicionar vocês super rapidinho, vocês vão ganhar X em visitas. Se você é um e-commerce, desacredita. Se você é um blog, você pode esperar X em visitas daqui a um ano ou mais.
Antes de 1 ano, não. O orgânico, ele precisa de maturação. É que nem um pezinho de feijão. Se você não colocar ali alimento, ele não vai crescer e vai morrer. O orgânico você precisa... É um filho, gente. Você precisa ele alimentar, né? Você precisa incentivar para que ele ofereça resultados. E aqui, passando um pouquinho mais ainda falando do plano de palavras-chave, né? A gente tem a questão de densidade, que é a frequência com que essa palavra-chave, a palavra-chave que você separou ali no plano de palavras, ela vai aparecer dentro do seu conteúdo, tá? Geralmente, a gente acaba trabalhando essa frequência em 60%, tá? Mas é um número que é pessoal meu. Eu nunca tento ultrapassar esse 60% de palavras-chave para que o conteúdo não fique cansativo, sabe? Porque já pensou, a Air Fryer X oferece muitas técnicas boas de Air Fryer, porque a Air Fryer é interessante ter uma Air Fryer. Isso é tipo robô, né? Aqueles sites que montam conteúdos. Então, nunca é sempre interessante, perdão, é interessante você trabalhar com uma densidade boa de palavras-chave. Outra questão é a proximidade. Então, trabalhar a proximidade das palavras-chave dentro de um texto é interessante. Eu não estou falando de físico, tá, gente? É falar assim, trabalhou com Air Fryer dentro de um parágrafo, já vai no outro e trabalha, mas dá continuidade. O contexto é muito mais importante do que essa proximidade de palavras-chave. Trabalhe com parcimônia, trabalhe com cuidado. Proeminência é a presença de palavras-chave em outros lugares da página, menos visíveis ao usuário. Por exemplo, rodapé, né? Ter essa palavra-chave dentro do rodapé, ligando para uma página relacionada. Outros em tags out, né? Que você vai fazer a contextualização de elementos ali, mostrando sobre o produto, utilizando sua palavra-chave. E outra coisa que é extremamente importante é trabalhar com essa keyword no primeiro parágrafo. Por quê? O Robot, ele tem o tipo de leitura ocidental, de cima para baixo, da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita. Gente, eu confundo direita e esquerda, tá? Eu só sei da seta porque ali você joga para o lado, joga para o outro. Mas é o tipo de leitura ocidental. Ele imita a leitura humana, tá? Então, colocar ali dentro do primeiro parágrafo, logo no início, é sempre dar mais relevância para o seu conteúdo, né? E palavras-chave no texto, elas são fundamentais para que a página ganhe relevância para os robôs e usuários. Por isso que o conteúdo é rei. Por exemplo, não é da Air Fryer ainda. Não é magia. Entenda como a fritadeira queridinha dos brasileiros funciona. Fritadeira é o termo mais genérico com que as pessoas se relacionam a Air Fryer. Fritadeira elétrica ou Air Fryer, a pessoa já pegou logo ali, ó. Primeiro parágrafo. Não importa como você conhece esse produto. Ali dentro você tem mais Air Fryer, você tem palavras negritadas, você tem toda a questão de links ali dentro. Então, essa reportagem do Gabriel é uma reportagem que ela se posiciona bem. Mas olha aqui, ó, publicidade. Então, ele já indicou que, opa, não é um link building, é uma publicidade de orgânico ali dentro de um conteúdo. Né? E outra questão é a estrutura desse conteúdo. Não é magia, entenda como a fritadeira queridinha dos brasileiros funciona. O tema, a palavra-chave, ela já está ali no H1. Outra coisa, gente, que geralmente as pessoas de programação costumam brigar muito com os analistas de SEO. Pelo amor de Deus, não coloca o H1 no logo. Coloca dentro do conteúdo, ou coloca algum alt, alguma coisa que contextualize aquele H1, porque o H1 é a parte mais importante do site. É como se ele falasse, olha, a gente quer falar disso daqui, né? E é o H1 que vai dar toda a cadência. Então, muita atenção
no H1 que vocês colocam dentro do site de vocês. Tipo, pelo amor de Deus, não matem o conceito de cabeçalho. E um H1 só, um H1 só. Então, gente, já aconteceu de eu ir fazer... na época que eu fui fazer reciclagem, né? Eu falei assim, vou estudar HTML. Aí o meu professor, não, porque não importa se tem 2 H1. Como assim? Importa sim, tem que ter um H1. Aí ele, não, Camila. Eu falei, sim, professor, pelo menos para eu que sou de SEO, eu entendo um H1 como sendo a coisa mais importante do site, não acaba com o meu sonho. Né? Então, às vezes, é interessante a gente escutar outros profissionais para saber o que está sendo feito. E, às vezes, o profissional também não sabe da existência do analista de SEO, porque ele não é nem de HTML, né? Não é um front-end, também não é um back-end. Ele é um analista de SEO. E não é um UX também. É um analista de SEO. Então, ter dentro do H1 vai fazer toda a diferença. Outra questão, gente, que eu venho lendo muito, desenvolvimento do assunto. Dentro do desenvolvimento, você utilizar as keywords que são importantes vai ajudar demais, né? Porque você vai ter ali no meio do conteúdo e vai dar contextualização. Um artigo da Conversion, que é um dos blogs que eu indiquei para vocês lerem muito, gravar aí no favoritos, eles falam muito disso. E até no Guia de Boas Práticas em Orgânico de 2023, eles falam da contextualização. Então, dá uma cadência para o seu conteúdo, utilizar a palavra-chave ali dentro, isso vai ajudar você a se posicionar. E outro ponto é a variação da palavra-chave. Então, utilizar todo tipo de variação. Fritadeira, air fryer, fritadeira elétrica, fritadeira 110, tudo que se relaciona a air fryer. Façam esse experimento. Vão até o Google Trends e joguem air fryer. Eu estou até abrindo aqui também. Ele provavelmente vai dar, ó. Air fryer. Pronto. Ele vai dar todos os termos que são relacionados a air fryer. Opa, até joguei nos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui Brasil. Prontinho. Ele vai jogar tudo que é relacionado e através disso você vai ter uma noção de como trabalhar o seu conteúdo e quais são as palavras que são também mais procuradas juntas. Né? Então, fritadeira elétrica sempre vem, né? Vem também, deixa eu ver aqui o que apareceu. Ó, acho que vocês não estão vendo. Mas vem diversas outras palavras, ó, filco, ouvem filco. Então, a gente já tem uma ideia de quais são as variações de palavras que aparecem aí, e aquelas ferramentas também podem dar todos esses insights, tá? E aí, falando um pouquinho de recados importantes, né? Qual é o resumão de toda essa aula? Trabalhe a proximidade das palavras-chave, use keywords com cuidado, atenção, para o conteúdo não ficar cansativo. Lembrem-se que é um usuário fazendo a compra, tá? E o usuário, ele não vai ficar só ali na descrição dos produtos. Existe toda uma jornada do usuário. E ele pode ser enviado para qualquer parte dessa jornada. Lembrando que, gente, a jornada é o que o usuário faz dentro do seu site. Por onde ele entra, por onde ele passa e como ele conclui a compra ou como ele sai sem comprar o seu produto. Antes de fazer o conteúdo para qualquer site de busca, você faz para um usuário. Isso é muito importante, porque tem gente que faz um conteúdo só para ser indexado, um conteúdo só para aparecer ali dentro do Google. E não necessariamente é isso que o orgânico pede. Ele pede contexto, tá? Pede para que você seja informativo. Outra questão é estude o seu usuário.
você tem diversas ferramentas ao seu dispor para saber o que ele está buscando, o que ele está procurando e como que ele está fazendo. Agora a gente vai falar, nessa segunda parte da aula, a gente já vai voltar com um pouquinho de SEO técnico, um pouquinho de robots, né? Como que esse conteúdo ele é indexado, tá? Por isso a gente vai cair em umas questões que são um pouquinho de HTML, mas ainda assim vão ser fáceis de assimilar. E muita coisa, gente, que vocês não entenderem, estou aqui para ajudar. O que não souber, vamos procurar juntos. Mas existe aí o LinkedIn e existe a troca entre a gente. Vai dar tudo certo. Só vai ser um pouco rápido, porque nada são 15 minutos que nós temos, mas vamos embora. Falando um pouquinho de como funciona o crawler, ou seja, o robozinho que fica ali dentro do Google, que nós falamos tanto, né? Os crawlers, eles são robôs que são do Google e eles ficam navegando de links em links para entender esses conteúdos e indexá-los ali dentro do site dos sites de busca, né? Que oferecer um resultado que seja relevante para o usuário. O que ele faz? Aqui é o primeiro processo. Vamos lá, são milhões de robozinhos que eles navegam através dos diversos links. Vamos supor que o Neider tem um site, o Danilo tem outro, eu tenho outro, a Amanda, a Pri, Ana Carolina, o João e a Célia têm os sitezinhos. Esses crawlers, eles vão passar por todos os nossos sites. Eles vão encontrar os nossos conteúdos e ler para saber o que a gente está oferecendo, né? Qual o tipo de conteúdo que a gente está oferecendo, para quem que cabe. Então, ele tem que ler tudo que está dentro do nosso site, relacionam as palavras-chave que estão dentro do nosso site ao que o usuário está buscando. Eles vão indexar, ou seja, colocar os nossos sites dentro da listagem de busca, dentro do catálogo deles, né, que é indexar no banco de dados, e vão gerar os resultados de busca para que o usuário clique. E, gente, é um processo que ele é muito vivo, tá? Então, não para aqui, ele começa de novo. Ele começa de novo toda essa questão do rastreamento. Então, além desse tipo de rastreamento, eles usam links entre páginas para rastrear. Vamos supor que o Danilo apontou para o Neider, colocou um link do Neider dentro do site dele. O robot, ele vai, através desse link do Danilo, ler o que o Neider está oferecendo também para saber se tem relação, tá? Então, é tanto na forma horizontal e vertical. Esses robots, eles fazem todo tipo de leitura de links que são disponibilizados ali dentro da internet. Como que esses robozinhos, eles veem o conteúdo dentro da nossa página? Através do HTML. Então, ele vê todas as informações como links, como alt, né, como JavaScript. E aí, isso daqui é o que o usuário vai ver. O robot, ele só vê isso. Por isso que a gente fala, cara, o conteúdo é importante ele estar contextualizado aqui dentro. É importante colocar uma descrição de elementos. Porque pense, e para as pessoas que elas não que têm um tipo de deficiência visual, né? Existe uma leitura disso daqui. Ler isso daqui é humanamente impossível. Então, contextualizar esses elementos torna de fácil acesso para todas as pessoas, tá? Ele indexa melhor e torna-se um site mais acessível. E nós, usuários finais, vamos ver dessa forma. A imagem bonitinha, o preço bonitinho e todos os produtos que são relacionados. Alguma dúvida? Pode seguir? Tá, esses elementos de difícil leitura, né? Geralmente eles são chamados de barreiras tecnológicas. Eles atrapalham a navegação do robô. Aí agora bateu a Nazaré confusa, né? Como que eles atrapalham? Ah, vê aqui, vê agora, João, viu? Pode.
né? Como que eles atrapalham essa leitura? Como que funciona? Então, existem barreiras tecnológicas, que é tudo aquilo que impede o robot de entrar, né? Que são elementos que eles podem ser nativos da plataforma que você utiliza para disponibilizar o site, que são CMS, ou geralmente eles são arquivos nesses formatos que são adorados pelos analistas de SEO, que é o conteúdo em imagem. Geralmente a pessoa só manda, Camila, tem um banner que a gente vai colocar no site. Gente, descreve do que se trata esse banner. Coloque a minha palavra-chave ali no meio para a gente ter um alt. Conteúdo restrito. Por exemplo, os conteúdos jornalísticos em sites de notícias tradicionais, como Folha, Estadão. Se você não é assinante, você não entra. O robot também não. Ele não consegue ver o conteúdo, e esses sites são facílimos de indexar pelo conteúdo que eles disponibilizam. E por conta dessa barreira tecnológica, ele não é visto. Conteúdos em Ajax, links que ficam dentro de imagens, links dentro dos clique aqui, que a gente não gosta, não coloca clique aqui, me avisa para onde você está me levando, né? Então, coloca uma contextualização e nunca mais usem o clique aqui, gente. Redirecionamentos. O que é um redirecionamento? É quando, por exemplo, existe uma versão atual minha e uma versão antiga. Eu quero que essa versão antiga ela apareça com a minha imagem. Então, eu faço um redirecionamento para que o Google entenda assim, olha, Camila velha, Camila 2022, o que está valendo é a de 2023. E aí eu coloco um redirecionamento e informo para o Google. O redirecionamento, geralmente, ele é o 301, que a gente utiliza como redirecionamento, que ele é mais permanente. Uso de script e estilos. Aqui dentro, gente, eu não faço alteração direta, mas eu tenho que saber onde estão os scripts e quais são eles e quais são os estilos. E aqui se relaciona para falar para um back-end, né, para um front-end ou para agência, o que eles podem alterar. Então, geralmente, isso daqui vai deixar minha página super pesada, super carregada. Então, eu tenho que falar com essas pessoas para que eles retirem. E mais do que isso, porque o front olha para a minha cara e fala assim, tiro, claro, mas onde está? Então, eu tenho que saber, tenho que localizar para falar para ele, olha, é esse elemento e você retira. Porque senão ele pode retirar um elemento que é muito importante ali dentro do site. E geralmente isso daqui está relacionado à estrutura do site. É praticamente o coração. Então, eu não posso sair retirando, a menos que ele esteja no Google ali, no GTM, no Google Metrics lá. Mas, de qualquer forma, eu não mexo nessas questões que podem quebrar o site. Dentro do Google Tag Manager, não quebra, mas ainda assim é importante você saber onde você está mexendo. Uso de frames, né? Conteúdo duplicado, por exemplo, vou fazer um conteúdo da camiseta preta. Eu vou replicar ele na camiseta amarela. Pelo amor de Deus, gente, não coloquem conteúdos que sejam únicos, conteúdos que sejam novos, conteúdos que sejam interessantes e que gerem outro tipo de conhecimento. Coloca que você está falando da camiseta que é vermelha, mas coloca qual o material, por que que a vermelha é diferente da preta, faça uma descrição única dos seus produtos. E uso de flash também, hoje em dia a gente não tem muitos sites que utilizam flash, mas de qualquer forma, onde tem, ele acaba prejudicando demais. Usar o clique aqui como CTA. Sim, mas assim, coloca pronto, você está me levando. Coloque que você agora converse pelo WhatsApp. Isso já vale muito, que eu já vou estar sabendo. Não é o clique aqui, eu vou conversar pelo WhatsApp. Então, é sempre bom informar para onde você está levando o usuário, além, é claro, das migalhas de pão, que são os breadcrumbs ali, né? De colocar ali no cabeçalho. Você passou por tal página, você vai para outra página, você vai para outra. Isso também é conteúdo dentro do site. E aí, gente, o que fazer? Eu tô com o site que tá todo carregado, eu não sei.
eu não sei se meu site ele tá fácil de ser indexado, eu não sei se ele está aparecendo. Utilize ferramentas como o Google PageSpeed. O PageSpeed, ele mostra como que você tá, né? Qual que é a sua performance, o quanto de nota você tem e onde está sendo prejudicial dentro do seu site. Qual o elemento que não está carregando bem ali ou que está atrapalhando em performance que pode ser alterado ou melhorado. O outro é o Webmaster Tools. Hoje em dia, ele oferece um espaço dentro da ferramenta que ele fala ali da velocidade do site, de toda a performance do seu site, e você consegue ver quais são os elementos e quais são as páginas que não estão indo bem. Além de conseguir ver se esse problema está no desktop ou se está no mobile. Desktop é o aparelho que está na minha casa. E o mobile é dentro do meu celular, se a minha estrutura ela está bem colocada ou não e se está sendo fácil a navegação ali dentro. Pode falar, Nedê. Ô, Camila, eu já passei por 2 situações que, ó, não é por nada não, mas eu não consegui resolver e tenho isso na cabeça até hoje. Já aconteceu que eu já utilizei várias vezes o Google PageSpeed. Só que eu utilizei em um site que eu fiquei com a pulga atrás da orelha também, porque ele fez toda a varredura do site, só que tanto para mobile quanto para desktop, ele não apresentou resultado nenhum. As páginas ficaram em branco. Site novo, não? Eu não soube explicar o porquê disso. Outros sites que eu já utilizei, ele mostra, não, tem que melhorar aqui, não, aqui tá ruim, aqui tá péssimo e tal, não sei o quê. Mas um único site, eu não consegui resultado nenhum, nem ruim. Às Simplesmente as vezes, 2 páginas em branco. Néder, é site novo, tá? O site novo, às vezes, ele não mostra muitos resultados. Então, fazer essa busca, essa mesma busca depois de um tempo, aí ele vai oferecer resultados melhores de performance. Ou ver se esse site tem um index ou no index também. Isso pode influenciar total ali dentro da leitura. Mas é Então, bom você porque... sempre Tá. volta nesse mesmo site e veja se de fato. E existe uma outra ferramenta, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é bem mais antiga que o PageSpeed e ela oferece o mesmo, GTmetrix. GTmetrix. O GTmetrix, verdade, GTmetrix você também consegue verdade. fazer o mesmo tipo de análise, só que ele não é tão aprofundado. Eu acho ele bem aprofundado, ele bem Não, técnico, conheço. tanto Eu não tinha quanto o pensado nisso, PageSpeed. verdade. Mas é bom dar uma olhada nele também, que ele vai falar de como que está carregando e qual que é a visão mundial, ou às vezes é até um problema de servidor que não foi identificado, tá? Aham. Né, gente? E de tags que a gente tem para indexação, né? A gente tem o NoScript, que é referência do arquivo externo, que a gente sempre manda um link externo e coloca a contextualização, o alt, isso daqui vai abrir em uma outra aba. E aqui um alt que é muito importante, né? Imagem dinossauro. Por gentileza, coloque qual tipo de dinossauro, o que ele está fazendo. Me fala o que você está fazendo, porque às vezes as pessoas, elas têm algum tipo de deficiência e precisam da contextualização desse elemento, né? E além disso, a gente também tem a questão de indexação do Google, que é muito, muito, muito importante, tá? Ele saber da palavra-chave através dessa descrição de alt. Conteúdo duplicado, né, gente? Gente, eu acho que eu vou passar um pouquinho da aula, né? Mil perdões, desculpa, eu vou passar acho que uns 10 minutinhos. Se quem não puder assistir, não tem problema, vou deixar gravado aqui, tá? Mas quem puder ficar também é interessante, até para tirar as dúvidas. Temos os blocos de texto, né? Falando do conteúdo duplicado, são conteúdos que são semelhantes ali dentro do mesmo site. Eles existem muitos aspectos que são parecidos e isso gera um conteúdo duplicado. O que a gente recomenda nesse caso? Utilizar um canonical, o réu canonical, para você apontar qual que é o conteúdo original.
Vamos supor que existe uma cópia do Nether. E aí você vai bugar, você vai falar assim, cara, eu como Google vou falar assim, qual que é o Nether original? Então, aquela cópia é recomendada que ela coloque um canônico apontando para o Nether para que eu, como Google, entenda que ele é o conteúdo original ali dentro do que a gente está falando. Ele que é a página mais importante, ele que é o primeiro conteúdo, né? Então, por isso que a gente utiliza o réu canônico para não ficar aquela confusão também do Google, e ele às vezes dá relevância para uma página que é cópia. Antes tinha muito disso, agora ele entende melhor toda essa questão de réu canônico e dá uma relevância maior ali dentro do seu conteúdo e página. Ainda mais se você é um e-commerce e existe uma variação muito grande de produtos. Por exemplo, uma camiseta com N cores e N cores. Isso daí você coloca através do réu canônico qual que é a página principal. Outra questão, páginas de erro e redirecionamento. Isso é bem nocivo dentro do orgânico, tá? Ele é o código oferecido para páginas que não são encontradas ou que são removidas. Muitos dos sites falam assim, a gente vai mudar a dinâmica aqui e vamos remover página. Gente, eu como analista de SEO quero morrer a cada página que é redirecionada, um SEO tem um mini infarto, né? Então, por favor, redirecionem, não removam página. Redirecionem para o conteúdo que é mais parecido com o que você falava, que é mais relevante. Por exemplo, eu tenho uma marca de lenços X, e agora minha marca chama Y. Redirecione. Mesmo que ele será prejudicial para o orgânico, ainda assim ele terá um redirecionamento e explica na página para o usuário que você está mudando o conceito de marca, que você está mudando sua marca. O usuário, ele precisa ser avisado dos próximos passos, né? Então, esse redirect, ele é uma página que esteja alocada esse novo conteúdo, um conteúdo otimizado, ou otimize a página de erro. Por exemplo, aquele o seu produto acabou, como uma loja de e-commerce bem grande faz. Mas você pode encontrar produtos similares ou semelhantes, que é esse daqui, que é aquele lá, que é aquele lá. E ele oferece várias opções de produtos semelhantes para que o usuário ele consiga realizar sua compra e sua navegação. Né? Como solucionar os problemas de redirecionamento? Deixar o conteúdo e links disponíveis dentro do HTML, né? Utilizar URLs únicas para cada página, evite URL dinâmica, porque isso vai ser conteúdo duplicado. O que é a URL dinâmica? É, por exemplo, a URL, ela se adapta ao que você está procurando. Existem programas específicos que fazem isso. E aí ela faz um bloco dentro, ela monta uma URL única e coloca tudo que você estava procurando. Só que é uma página nova. Se você não coloca o apontamento HTML, isso é nocivo, porque é conteúdo duplicado e é mais página que vai ser acessada uma vez, porque cada pessoa faz um tipo de busca única e você nunca mais vai usar. Fazer conteúdo e menus alternativos também é muito importante. Utilize conteúdos, menus alternativos ali dentro da sua página. Existe acho que é Fire, não sei o que é um outro aplicativo que também ajuda muito a ver essa questão. E fazer redirecionamento 301 sempre que mudar ou desativar o URL. Faça o 301 e depois identifique como 200 ok. Quando der o 200 ok é porque meu Google reconheceu. Então, não deixa a página só, vou apagar e vou desfazer e vai sumir no limbo. Não, porque aquela página ela vai estar aparecendo ainda na busca. Então, coloque um redirecionamento, faça um apontamento interessante para esse conteúdo, para você não perder o usuário na jornada, ali no momento zero da compra, e para que você tenha esse usuário dentro da sua página. Né? E E sem tem a criação... dizer, Pode falar. sem dizer também que para você efetuar a retirada do link inativo do Google é um sacrifício também, né?
Nossa, é muito mais preocupante, né? Porque você vai ter que colocar um no index, você vai ter que desindexar É, ali dentro do Tag Manager, não, do Webmaster, e aí você vai ter que justificar, tem e que aí vai sumir desativar durante tudo, né? 30 dias e depois vai voltar. Tem que Você consegue desativar tudo. desativar uma só. Você consegue desativar uma, mas ela vai ficar durante um período. Depois É, ela vai voltar. Aí você tem que ficar fazendo a manutenção. E a manutenção, olha, é bem complicado, porque aparecem outros jobs, né? é, E aí, falando um pouquinho do metadados descritivos, né? O objetivo do metadados é descrever determinado recurso ou objetivo ali, né? Então, ele facilita a localização da categorização do seu produto ou página, né? Os metadados a gente utiliza onde? Que são meta titles ou meta descriptions. A title, a gente geralmente coloca o assunto, o atributo e marca no final quando se trata de home, né? E quando você vai montar no HTML, ela fica mais ou menos assim: title, fecha a barrinha, title. A description são só 156 caracteres para você explicar o conceito do seu produto ali dentro, né? Então, é uma frase, geralmente um call to action: compre, aproveite, promoção, né? Com a qualidade do produto. Compre, bolsas 100%, marca Universidade X. Então, você consegue fazer dessa forma, e ali dentro do código, ela fica montada dessa forma. Tanto que se você copiar isso daqui, metaname, e colar dentro do seu site, a probabilidade dele aparecer com essa descrição vai ser grande. Geralmente, os CMS, que são já prontos para isso, ele existe um campo que você vai colocar e nem vai quebrar. Mas eu, Camila, ainda coloco desta forma dentro dos blocos de páginas que eu tenho e do CMS específico, né? Arquitetura, gente, prometo que eu já estou acabando, né? Falar um pouquinho sobre arquitetura da informação, né? Que é a forma como eu organizo os elementos dentro do site, né? E isso vai explanar e vai refletir na experiência do usuário dentro do meu site e dentro do orgânico. Tá? Arquitetura da informação é como se eu estivesse organizando uma casa, tá? Onde dentro da sala ela vai ter, a gente sabe que tem que colocar o sofá, a TV, dentro da cozinha a gente sabe que tem que ter a geladeira, o fogão, né? Então, essa é uma forma de organização do site, onde eu deixo ele mais navegável e mais utilizável ao usuário. Eu coloco de forma intuitiva, de forma fácil, e isso vai gerar a minha URL, né? A gente chama muito de encontrabilidade, né? E falando, passando um pouquinho para outro aspecto, né? Correndo um pouco, o link building dentro do meu site. A gente falou um pouquinho de link building, né? Mas vou falar de uma forma que seja prática da gente entender e prático de colocar. O link building, ele pode ser feito através de um conteúdo recente. Essa daqui é dica que é aceita pelo Google, tá, gente? Tá? Links em sites de notícias, porque sites de notícias geralmente têm muito conteúdo. Press releases, URLs em assinaturas de e-mail, falam que e-mail não tem nada comprovado, mas é importante a gente fazer testes dentro do orgânico. Troca de links, poucas, e atenção, cuidado com quem você vai trocar esse link, veja se é um site de qualidade, se ele tem relevância, veja a autoridade desse site perante o Google. Descrição de vídeos, YouTube sim, YouTube sempre. Coloque ali a descrição correta, utilize as palavras-chave, utilize seu plano de palavras. Links dentro do site, isso também ajuda. Descrição no Google local, isso é muito importante para quem tem um espaço físico, para quem tem uma loja física. E postagem dentro de redes sociais. Então, aponte para o seu site, coloque o seu link, coloque a página a qual você está falando e se referindo. E falando um pouquinho de Black Hat, que não podia faltar, né? Black Hat são táticas usadas para ranquear em um site e violam os mecanismos de busca. Então, por exemplo, eu colocar em branco dentro do meu site,
Vamos supor agora, que é o que está na moda, BBB 2023, só para que ele apareça, sendo que eu estou vendendo chinelo. Não tem relação com o meu assunto, mas essa palavra está em branco dentro do meu site. Essa é a técnica mais porca de Black Hat, tá, gente? Mas o Google vai entender que esse conteúdo está ali dentro, vai renderizar e vai falar assim, a Camila merece ser posicionada. Só que quando o usuário entrar, ele vai encontrar alguma notícia de BBB 2023? Não. Eu não vou oferecer o que o usuário está procurando. Então, isso é Black Hat, né? Black Hat em alta escala. É montar outros sites que falem do meu site só para falar de relevância e apontar esses links para o meu site. Outra técnica que é muito velha e é errada, sabe? Então, Black Hat, eu uso domínios em excesso para fazer ligações para o meu site, eu uso redirects em excesso, né? Eu coloco conteúdos não relacionados à minha página apenas para atrair cliques, né? E escondidos. Eu repito diversas palavras-chave, né? Dentro do meu site, então isso gera uma keyword stuffing. É que nem um site do pudim.com.br, que eu acho que foi até tirado do ar, né? Ele utilizava várias páginas de pudim só para várias keywords relacionadas a pudim e a própria pudim para indexar, né? E o que é importante, gente, que você espero que vocês levem dentro dos trabalhos de SEO é quantificar por mecanismo de busca o tráfego orgânico. Então, é ver através de qual site de orgânico você recebe mais visitas. No seu caso, pode ser o Yahoo, ou pode ser o Bing, pode ser o próprio Google, mas é válido analisar isso. Quantificar por palavras-chave quanto de visitas eu recebo através de algumas palavras-chave. Tem palavras que elas vão ser o core do seu negócio, e elas podem ser diferentes do seu concorrente, né? Principais palavras-chave, tenha em mente isso. Vê a taxa de rejeição relacionada à sua página e ao seu conteúdo, ao que está sendo oferecido dentro do seu site, né? E acompanhar essa taxa de rejeição. A página com baixo desempenho, vê através do SEMrush, né? Atualiza essa página, retira ou joga ela para um outro ponto. Né? O tempo de carregamento da minha página também é muito importante. Ele bate em performance, ele bate em posicionamento. Páginas de erro também. Retire essa página, joga um redirect nela, coloca um conteúdo interessante, explica porque ela é uma página de erro e onde o usuário ele tem opções de realizar a jornada dele, de concluir a jornada com sucesso. Né? Acompanhe a quantidade de páginas indexadas para você saber se você não foi penalizado. Né, para você saber quais as páginas que estão aparecendo e para você saber, como nesse caso, Neider, qual que você pode colocar novamente para indexar ou alterar. Se a página está aparecendo muitas vezes como não indexada, dá uma olhada nela. Às vezes tem algum aspecto que ele pode ser melhorado ou atualizado para que ela fique permanentemente indexada. Posicionamentos, acompanhe os posicionamentos. Né? Se caiu, se oscilou, né? Por que foi para a última página? O que o primeiro posicionamento está fazendo que ele está aparecendo? E uma outra questão que poucas pessoas consideram, mas que é muito importante. Gente, um negócio, ele é sustentável a partir do momento que ele tem vendas. E as vendas através do orgânico, que tem um alto índice de conversão, é sempre bom acompanhar. Coloque isso nos seus relatórios, faça um balanço, reserve um dia inteiro só para levantar quais são as métricas, o que aconteceu dentro de cada uma dessas métricas para você oferecer para os gerentes, né? Para você mostrar o seu relatório e mostrar o desempenho do seu canal. Defenda o seu canal. E é isso, gente. Desculpa a correria no final, desculpa ter passado esses 10 minutinhos, mas eu acho que são informações que 10 ou 15 minutinhos, perdão, mas são informações super importantes.